Oi, gente, tudo bom? Então, né? Mais um vídeo com um tema pesadíssimo aqui no canal, que é feminicídio. Então, né, tivemos um problema grave aí nesses últimos dias, que foi o feminicídio de Tatiana Spitzner. Bom, com certeza vocês já sabem desse caso horrível, né? Em que uma advogada chamada Tatiana Spitzner foi morta em Guarapuava. E assim, ela foi morta pelo marido dela. Por enquanto, a justiça ainda trata ele só como suspeito, né? Mas a gente sabe que ela foi morta sim pelo marido dela, porque existem várias câmeras de segurança. Gente, é difícil pra mim falar sobre isso, tá? Existem várias câmeras de segurança no prédio que pegaram imagens do cara batendo nela. Tem imagem dele batendo nela ainda dentro do carro. Tem imagens dele batendo nela no elevador, espancando ela no elevador. Tem. Os vizinhos relataram que ouviram ela gritando socorro. Depois eu vou voltar nessa parte, tá? Mas enfim, os vizinhos relataram que ouviram ela gritando por socorro algumas vezes. Os legistas acharam sinais de que ela foi asfixiada. Ela tinha lesões no pescoço que são compatíveis com asfixia. Ela foi jogada, né? Tem gente que diz que ela se matou, mas enfim. Ela foi jogada do apartamento dela, né? Do terceiro andar. E depois disso tem vídeo do cara descendo o elevador. Depois tem vídeo dele subindo o elevador com o corpo dela nas mãos. Depois dela ter caído, né? Do apartamento dela. Aí tem imagens dele subindo o elevador com o corpo dela na mão. Que ele deixa o corpo dela no apartamento dela. Depois tem imagens dele limpando o elevador. E ele saiu do prédio com o carro dela. E agora a gente vai entrar na parte que eu mais quero falar sobre isso. Que eu não queria precisar falar sobre isso, né? Mas que é aquele ditado ridículo que a gente tem aqui no Brasil de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E não é só no Brasil, porque isso é algo difundido no mundo inteiro, né? Se tem um casal brigando, você não vai meter o bedelho ali. E por que eu tô falando disso nesse caso específico? Porque, gente, como é que os porteiros, ou seja lá quem é que estivesse cuidando da câmera de segurança desse prédio, não viu que ela foi espancada pelo cara? Sendo que tem filmagens dela sendo espancada no estacionamento, tem filmagens dela sendo espancada no elevador, tem filmagens depois do cara subindo com o corpo dela. Como é que nenhum porteiro chamou a polícia quando viu essas imagens? Como é que nenhum deles viu essas imagens em nenhum momento enquanto isso acontecia? É meio improvável. E o pior ainda, ela gritou por socorro várias vezes. Os vizinhos ouviram ela gritando por socorro. Eles disseram isso. Depois que ela já estava morta, eles disseram: ah, a gente ouviu ela pedindo por socorro e tal. Cara, como é que ninguém chamou a polícia? Você ouve uma mulher, sua vizinha, gritando por socorro. Como é que você não chama a polícia, velho? É óbvio que os vizinhos ouviram mais do que só ela pedindo socorro. Eles ouviram o cara gritando com ela, provavelmente. Eles devem ter ouvido a briga dos dois. Já deviam ter ouvido outras brigas anteriores. E como é que não chama a polícia? Cara, a gente vive essa cultura ridícula de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso é ridículo. Ainda mais porque todo mundo mete o bedelho em tudo, o tempo todo, né? Ai, a mulher engravidou e quer abortar. Vamos meter o bedelho ali. Ai, olha só, essa mulher tá andando de roupa curta na rua. Que piranha, vamos meter o bedelho ali. Ai, não, olha só, ela prefere priorizar o trabalho dela do que a família. Vamos meter o bedelho aí. Como assim você é mulher e não quer engravidar? Que absurdo. Vamos meter o bedelho aí. As pessoas metem o bedelho na vida de mulher o tempo todo, em relação a tudo, a qualquer coisinha, por mínima que seja, tem alguém ali metendo bedelho na vida da mulher. Seja familiares, ou vizinhos, ou colegas de trabalho, ou até mesmo desconhecidos. Metem o bedelho na nossa vida o tempo todo. Então como é que não vai meter o bedelho quando tem um cara batendo em você na rua? Ou no elevador, ou na sua casa enquanto você grita por socorro e os outros ouvem? Como é que ninguém mete o bedelho nisso? Isso é que eu fico puto, porque a gente tem essa cultura ridícula de não meter o bedelho, mas, velho, mete a colher na porra de discussão entre casais, sim. E aí eu vou contar um caos aqui pra vocês, né?
Teve uma vez, né, eu voltando da faculdade, foi recente isso, foi nesse ano de 2018, inclusive. Eu tava voltando, né, da faculdade e o ônibus parou na rodoviária, né, porque, enfim, o meu caminho incluía a rodoviária do Plano Piloto e da rodoviária do Plano Piloto eu pegava um ônibus que vinha aqui pra minha cidade, que é o Gama. Então, nesse momento em que o ônibus parou ali na rodoviária do Plano, eu desci do ônibus, eu vi que tinha um casal brigando. Não sei se eles eram namorados. Era um rapaz e uma menina que eles estavam discutindo ali no meio da rodoviária. E eu fiquei observando aquilo, né? Eu fui andando e observando aquilo. E ele tava gritando muito com ela. Muito mesmo. E eu observando aquilo. Eu, tipo, praticamente parei o meu caminho para observar aquilo. Até que teve um momento em que ele segurou ela pelos braços e todo mundo ao redor passando. Eu era a única pessoa que tinha parado para ver aquela merda, né? Tava todo mundo passando assim ao redor. Um monte de homem passando ao redor como se fosse a coisa mais normal do mundo. Um cara gritando com uma mulher e segurando ela pelos braços. Nessa hora eu me meti. Eu fui lá e meti a colher nessa porra que tava acontecendo. Eu fui lá na mesma hora que eu vi ele pegando ela pelos braços. Eu fui até ele. Fui lá, fiquei exatamente entre os dois, separei os dois, coloquei a minha mãozinha lá entre os dois, separei, tirei os braços dela, virei pra ele e falei: não vai encostar nela não. Você quer brigar com ela, seja lá por qual motivo for, vocês querem discutir? Discute. Mas sem levantar a voz pra ela e sem ficar segurando ela pelo braço, porque isso é ridículo. Aí a menina ficou meio sem graça, né? O rapaz também ficou meio sem graça. E aí depois eles saíram, né? Pararam ali a discussão e saíram, foram pra outro lugar e devem ter continuado a discussão em outro lugar. Espero que ele não tenha pego nela de novo, né? Espero que ele não tenha encostado a porra das mãos nela de novo. Mas aí, cara, tipo, é a rodoviária do Plano Piloto. Aquela rodoviária tá sempre cheia de gente. Voltando da faculdade, tá sempre cheio de gente também. Tem muita gente voltando da faculdade, tinha muita gente saindo do ônibus que eu tava. Eles estavam exatamente do lado do ônibus da faculdade, né? O 110, que é o que vai da UNB pra rodoviária. Tinha um monte de gente passando, gente saindo de outros ônibus, gente indo pra casa. A rodoviária estava cheia, cheia de gente. Ninguém parou pra fazer qualquer coisa. Nenhum dos homens que passaram ali pararam pra fazer qualquer coisa. Eu fui a única pessoa que foi lá e interviu nessa merda que tava acontecendo, antes que o cara agredisse a mulher bem ali. Porque isso acontece. A gente sabe que isso acontece. E eu sei que a gente, principalmente nós mulheres, sentimos medo de intervir em uma situação dessa porque, velho, o cara tá agredindo uma mulher bem ali, é muito fácil ele agredir outra mulher bem ali, né? Era muito fácil aquele cara meter um soco na minha cara enquanto eu fui lá tentar separar eles, né? Era muito fácil ter acontecido. Eu não me contive, fui lá e fiz isso, mas era fácil. Mas enfim, né, tipo, e os caras? Por que um monte de homem que tava ali andando, um monte de homem muito maior do que ele, não foi lá fazer alguma coisa? Por que eu que tive que fazer alguma coisa? Isso é ridículo, porque isso acontece porque a gente tem essa cultura de não meter a colher. Gente, vamos meter a colher sim. O Brasil é um dos países campeões em índice de feminicídio no mundo. É um dos países que mais mata mulheres no mundo. É estimado que todos os dias 13 mulheres são assassinadas no nosso país. Uma boa parte dessas mulheres que são assassinadas no nosso país são assassinadas por seus companheiros, por namorado, por ficante, por marido, por noivo, por ex-namorado. É o que mais tem por ex-namorado. E a gente nunca mete a colher nesses casos. Tem um monte de escola aqui perto, então isso é comum quando eu gravo de dia, tá? Mas enfim, a gente nunca mete a colher nesses casos. A gente tem que meter a colher sim, gente. Então, sério, vamos parar com isso de não nos metermos em briga de marido e mulher. Velho, você ouviu sua vizinha gritando, vai lá e faz alguma coisa, sabe? Vai lá e faz alguma coisa. Chama a polícia se você tem medo de que aconteça alguma coisa com você. A denúncia pode ser anônima, tá? Então, tipo, se você tem medo de que o cara faça alguma coisa contigo, liga pra polícia anonimamente. Fala pra polícia aí logo, fala que é urgente, que a mulher tá sendo agredida. Se você não tem medo de que o cara agrida você, sei lá, tipo, bate na porta, sabe? Vai lá e bate assim na porta. Mesmo que o cara não abra, ele vai saber que tem alguém ouvindo o que tá acontecendo. Viu um cara gritando com uma mulher na rua e segurando ela pelo braço, velho, vai lá e faz alguma coisa, intervém. Separa os dois, ou liga pra polícia também, se você tem medo de que o cara acabe te agredindo, liga pra polícia ali, sabe?
Porque, velho, o que não dá é pra gente continuar sem meter a colher em briga de marido e mulher, em briga de casais. Porque isso faz com que o nosso país continue sendo campeão em índice de taxas de feminicídio. E assim, o nosso país, né, é o país que mais mata LGBTs no mundo, é o país que mais mata mulheres transexuais no mundo, e é um dos países que mais mata mulheres no mundo. E não dá pra gente continuar desse jeito, a gente tem que reverter essa situação. Então, interfiram, gente, interfiram. Não queremos mais casos de Tatiane Spitzner por aí. E só nesse meio tempo, entre o homicídio da Tatiane Spitzner e hoje, que eu tô gravando esse vídeo, né, no dia 7 de agosto de 2018, já aconteceram vários outros casos. Vários outros casos. E o pior é que todos esses casos sempre tem alguém defendendo o cara que matou a mulher. Sempre tem. Tá no caso da Tatiane, que tem várias filmagens dela sendo espancada, tem um monte de gente defendendo o cara que matou ela. Falando, ai não, tem que ver se ele realmente jogou ela, né? Pode ter sido suicídio dela. Gente, até quando tem filmagens de um cara espancando a gente, as pessoas ficam contra nós, né? Então, aí você imagina o quanto que é difícil para uma mulher ir na delegacia denunciar uma agressão, quando mesmo quando tem filmagens dessa agressão, a coisa se volta contra ela de alguma forma. É complicado. Então, ó, não julguem as mulheres que estão em relacionamentos abusivos, porque é muito difícil sair dessa. Não julguem mulheres que apanham do marido, do namorado e continuam com ele, porque a coisa é muito mais pesada do que a gente imagina. A gente não sabe o que foi que aconteceu com essa mulher para ela ficar coagida a continuar com esse cara. A gente não sabe o quanto que essa mulher tem medo de enfrentar a sociedade como uma mulher que apanhou do marido, porque, como eu disse, a gente sabe que a sociedade julga muito essas mulheres, como estão julgando a Tatiane. A gente não sabe o que acontece. Nesses casos, a única coisa que a gente sabe, que a gente tem como certeza, é que aquele cara tá agredindo aquela mulher. E a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Não é julgar ela, é julgar ele. É ir atrás de medidas legais contra ele. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que meter a colher. Então é isso, gente. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, né? E deixem o seu like aí embaixo, mesmo que esse assunto seja uma merda. Mas enfim, deixem o seu like aí embaixo se você concorda com tudo que eu disse. Se você não concorda, repense as suas atitudes. E compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem também. Esse assunto é sério. Feminicídio é um assunto sério. E tem que ser combatido. Como eu disse, a gente tem que tirar o Brasil desse ranking de países que mais assassinam mulheres no mundo. Então é isso, a gente se vê na próxima. Espero que com um tema mais leve, né? Com um assunto mais leve. Até mais, gente.